Muito boa noite a todos os companheiros de terra que neste momento estão a acompanhar-me para mais uma vez partilharmos as boas novas do reino dos céus que está sendo pregada pelo único e verdadeiro profeta Caco Filipe, o profeta de Mateus 25:6, a promessa qual foi prometida para o tempo em que nós nos encontramos. E hoje eu vim poder partilhar a segunda vez um tema muito pertinente, um tema muito importante, um tema que levou muita gente a primeira vez que eu assim o fiz, que é a primeira parte, muita gente em discussão, em debate, mas até agora nenhum evangélico, nenhum protestante, nenhum católico foi capaz de poder provar-me pela Bíblia, vigília do fim do ano, vigília da virada. E hoje são 31 de dezembro de 2017, o último dia do ano em curso, e muitos religiosos, evangélicos, protestantes, brananistas, católicos, missões e ministérios, hoje muitos deles vão poder estar nisto a qual eles chamam vigília da virada, vigília do fim do ano. Mas qual é o fundamento bíblico para isto? Em que parte, em que ano e com que virtude vocês estão a estabelecer esta vigília da virada ou vigília do fim do ano? Onde está na Bíblia? Nós vemos hoje que no tempo em que nós nos encontramos, o Senhor Jesus Cristo, Ele no seu amor e na sua graça e na sua soberania, enviou o profeta Caco Filipe, como os profetas da Bíblia. Em abril de 1993, ele nunca havia estado em uma igreja, e o anjo do Senhor comissionou-lhe, mandatou-lhe para pregar uma mensagem profética, e o anjo do Senhor disse-lhe que tu pregarás e ensinarás o que não aprendeste, para que qualquer que crê tenha a vida eterna. Em cada geração, em cada tempo, se o Senhor Jesus Cristo, Ele unicamente, somente, tenha enviado um único profeta, mas o diabo Satanás tenha enviado muitas proliferações de religiões, muitas proliferações de seitas, de organizações, a qual também alegam-se no tempo em que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, mandatou um homem, um profeta, eles também alegam-se que são de Deus. Mas qual é o fundamento bíblico? Qual é o vosso fundamento? Qual é a vossa base? Para que você possa me dizer que as igrejas evangélicas, desde as milhares das igrejas evangélicas, são de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia é bem clara nos recomendando, a Bíblia nos recomenda simplesmente em confiar em Deus e nos seus profetas, mostrando categoricamente que em uma geração, em um tempo, Deus Ele mesmo envia um profeta mensageiro com uma mensagem profética para a salvação da sua geração. E quando Deus envia um verdadeiro profeta, este profeta, ele não vem para poder abrir uma religião. Um verdadeiro profeta, ele não vem para poder abrir uma seita, mas um profeta, ele vem com uma mensagem profética prometida para o seu tempo. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias. Isaías não é nome de uma igreja, mas nome de um profeta. Isaías é um livro de um profeta. Jeremias não é nome de uma igreja. Moisés, Ezequiel, Abacuque, Naum, Malaquias, Samuel, Ageu não são nomes de igrejas, mas são nomes de profetas e livros de profetas. Então, realmente, nós podemos compreender que quando Deus envia um verdadeiro profeta, este profeta, ele vem com uma mensagem profética. Isaías
não pregou o que Moisés disse. Jeremias não pregou o que Samuel disse. Malaquias não pregou o que Isaías pregou, ou o que Isaías disse. Sofonias não pregou o que David pregou. Mas um profeta, ele veio com a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. O verdadeiro profeta, ele não vai repetir o que um outro profeta antes dele, ou um outro profeta que morreu há mais de 100 anos, antes mesmo do seu nascimento, disse na sua geração. Mas um verdadeiro profeta, ele vem com uma mensagem profética para a salvação, para o resgate dos filhos de Deus que se encontram presos nas garras de Satanás através das proliferações de religiões que Satanás ele mesmo mandata envia sobre a terra. Então, nós podemos ver através da Bíblia que quando Deus envia um profeta, de acordo com Êxodo 3, nós aí vemos que Moisés recebeu o seu chamamento e a sua comissão através da sarça ardente. Nós vemos em Atos 9 que Paulo ele recebeu o seu chamamento, a sua comissão a caminho de Damasco. Então, e esses mesmos mensageiros, esses mesmos profetas, eles não vêm abrir proliferações de religiões. Ele não vem abrir uma fundação religiosa e ele não vem confraternizar com os líderes religiosos. Mas um verdadeiro profeta, ele vem com uma mensagem profética. E a mensagem de um verdadeiro profeta é Jesus Cristo. Um verdadeiro profeta, ele prega a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. Enquanto os filhos do diabo, enquanto o profeta que Deus, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Jeová, ele mesmo, Jesus Cristo, enviou, os filhos do diabo, eles pregam o que os profetas, antes do profeta que Jesus Cristo é ele mesmo, enviou na sua geração, eles pregam o que o profeta antes deles pregaram. Em cada tempo, em cada geração, quando Deus envia um verdadeiro profeta, este profeta vem com uma mensagem profética. E os filhos de Deus, eles repetem, eles ecoam o que Deus deu a esse profeta mensageiro. Enquanto que os filhos do diabo, nas suas igrejas, nas suas sinagogas, nas suas seitas, nas suas organizações, nas suas missões e ministérios, eles pregam o que Deus deu aos profetas antes do profeta que ele mesmo, Jesus Cristo, no seu amor e na sua soberania, enviou para aquela geração. Então, nós podemos ver através da Bíblia, nós podemos ver através dos evangelhos, nós podemos ver que enquanto Jesus Cristo ministrava, os filhos de Deus, como Pedro, Tiago, João, Marcos, e assim em diante, eles pregavam a mensagem que Jesus de Nazaré pregava lá nas ruas de Jerusalém. Enquanto os filhos do diabo no tempo de Jesus de Nazaré, que eram os religiosos do seu tempo, a quais são os fariseus, os saduceus, os helenitas, os herodianos, os ateus, os pereniceus e tantos outros, esses pregavam nas suas sinagogas, pregavam nas suas igrejas, nas suas organizações, nas suas missões e ministérios, eles pregavam a mensagem que Deus deu nas gerações passadas. Eles pregavam a mensagem de um profeta que Jesus Cristo, ele mesmo, não enviou para a sua geração, mas um profeta já morto que morreu há mais de 100 anos, há mais de 40 anos, mesmo antes do seu nascimento. Nós também podemos ver que no tempo de Paulo, os verdadeiros filhos de Deus pregavam a revelação
que Jesus Cristo é Ele mesmo, deu dos céus a Paulo, para Paulo poder pregar na sua geração. Através da Bíblia, nós podemos ver mais que no tempo de Noé, enquanto Noé ministrava, os verdadeiros filhos de Deus, eles repetiam a revelação que Noé recebeu da parte de Deus para pregar naquela geração, dizendo à humanidade que fora de Noé ninguém poderá obter a salvação, dizendo à humanidade que Deus poderá destruir o mundo com dilúvio, dizendo à humanidade que todas as religiões no tempo de Noé que não pregavam a mensagem que Deus é Ele mesmo deu a Noé são redes de Satanás para poder enviar as pessoas para o inferno. Então, nós podemos ver que enquanto os filhos do diabo, no tempo de Noé, eles pregavam, eles falavam quão bom foi o sacrifício de Abel ao de Caim, como foi a saída de Moisés com os seus pais do Egito para a terra prometida. Assim também, hoje, no tempo em que nós nos encontramos, na geração em que nós nos encontramos, o único e verdadeiro profeta enviado e mandatado pelo Senhor Jesus Cristo Ele mesmo é o profeta Caco Filipe. E Caco Filipe hoje, ele prega a revelação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo Ele mesmo deu. E os filhos de Deus, enquanto Caco Filipe ministra, os verdadeiros filhos de Deus, eles ecoam o que Deus deu ao profeta Caco Filipe. Os verdadeiros filhos de Deus, no tempo em que nós nos encontramos, tempo este que o Senhor Jesus Cristo, de acordo com Mateus capítulo 23, versículo 34, enviou profetas, e para a geração enviou-nos o profeta Caco Filipe. Os verdadeiros filhos de Deus, eles ecoam, eles repetem o que Deus deu ao profeta Caco Filipe. Enquanto que os filhos do diabo, os filhos da posteridade da serpente, os primos de Caim, os primos dos fariseus, dos saduceus, iranitas e herodianos no tempo de Jesus, os primos dos religiosos que mataram os profetas enquanto eles ministravam, esses católicos, protestantes, evangélicos, programistas hoje, eles pregam o que Deus fez nas gerações passadas, mas eles nas suas igrejas não pregam o que Deus está a fazer hoje. Vocês veem? Em Apocalipse, a Bíblia nos diz que este é o espírito de sapo, porque o sapo tem olhos à sua trás. O sapo pode ver além, o sapo pode ver o que Deus vai fazer, o que Deus fez, mas não sabe o que Deus está a fazer agora. E é o que nós vemos hoje nessas igrejas. A Bíblia é bem clara, nos mostrando em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã e para sempre. Significando, mostrando claramente que a sua maneira de salvar, através dos profetas que ele envia de geração em geração, continua. Porque não é mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e para sempre. É por razão esta que após o seu ministério, ele mandatou, enviou, encontrou-se com Paulo a caminho de Damasco e enviou-lhe para que Paulo fosse, a fim com que Paulo poderia ser a luz para o seu tempo, a salvação em seu tempo. E Paulo mostrou isso em Atos capítulo 13, versículo 47. Então, no tempo em que nos encontramos, os verdadeiros filhos de Deus, eles ecoam, repetem o que Deus deu ao profeta Caco Filipe. Enquanto os filhos do diabo, eles pregam
as suas imaginações. Os filhos do diabo, eles pregam as suas próprias imaginações. Eles pregam o que Deus fez nas gerações passadas, seduzindo a humanidade. Eles caminham na incerteza. Eles estão inseguros. Nós vemos claramente, nós podemos ver que esses católicos, protestantes, evangélicos, brananistas, missões e ministérios, Guru Marajá, eles pregam o que Deus fez no tempo passado, mas não pregam o que Deus está a fazer, o que Deus disse. E isto, Apocalipse, diz que isto é espírito de sapo. E eles mesmos pregam as suas próprias imaginações. É por isso que, infelizmente, muitos filhos do diabo serão seduzidos hoje, no dia 31 de dezembro do ano em curso, através dessas vigílias do fim do ano, dessas vigílias da virada. Mas qual é o fundamento bíblico para essa vigília da virada ou essa vigília do fim do ano? Qual é o profeta que Deus enviou e que disse com que no fim do ano vocês têm que fazer vigília do fim do ano, ou têm que fazer vigília da virada? Com que virtude vocês fazem isto? Com que virtude vocês fazem isto? Qual é o vosso fundamento? Todas estas igrejas evangélicas, católicas, protestantes, evangélicas, brananistas, missões e mistérios, Mormon, Guru Marajá e tantos outros, são redes de Satanás para poderem enviar as almas para o inferno. Eles são os fariseus modernos para essa geração. E é pelo dinheiro que os seus pastores pregam. Esses líderes religiosos, eles pregam em nome de Jesus. Eles pregam toda a Bíblia, mas é o diabo que eles pregam. Esses líderes religiosos, eles pregam o diabo em nome de Jesus. Eles roubam o povo com o nome de Jesus e com a Bíblia. É por isso que, nesse final do ano, nós vemos eles a propagarem as suas propagandas conforme nós vemos nos supermercados. Descontos, promoções e tantos outros. E eles mesmos, por sua vez, sendo comerciantes do templo, sendo lobos, sendo ladrões, gatunos, eles roubam o povo em nome de Jesus e com a Bíblia. O povo, por sua vez, não sabe perguntar, não sabe saber, mas com que virtude o Senhor diz isso? Senhor pastor, eu vejo-te que tu realmente és um servo de Deus, mas com que virtude, com que base tu dizes isso? De acordo com Levíticos 8, Levítico 9, quem te estabeleceu hoje como pastor? Nós vemos que tudo quanto ocorre nessas igrejas evangélicas e tantas outras é confusão, é o diabo. Um pastor estabelece um pastor, um apóstolo estabelece um apóstolo. Mas como é possível um ministro estabelecer um ministro? É possível que um governador ou um senador estabelecer um senador? Existe uma regra para isto. Assim também é no espiritual. No espiritual, Pedro não se tornou apóstolo de Jesus porque ele queria. Timóteo não se tornou discípulo de Paulo porque ele queria. Mas é Jesus que estabeleceu Pedro. É Paulo que estabeleceu Timóteo. É Moisés que estabeleceu o sacerdócio no seu tempo, de acordo com Levíticos 8 e Levítico 9. É o profeta mensageiro que estabelece o sacerdócio na sua geração. Mas o que nós vemos hoje nessas igrejas é devido ao dinheiro.
É devido ao dinheiro que eles pregam. É devido ao dinheiro que eles ministram. É devido ao dinheiro que eles chamam-se como pastores. É devido ao dinheiro que eles intitularam-se como apóstolos, profetas, doutores, evangelistas. Porque a dureza da vida e a falta de emprego fez com que muitos hoje abrissem igrejas. O nome de Jesus Cristo hoje se tornou como um comércio. Vocês veem que todas essas igrejas à vossa volta, das milhares das igrejas evangélicas que existem na face da terra, todas elas têm doutrinas diferentes. Mas todas elas alegam, dizem que adoram um só Deus. Todas elas pregam a Bíblia. Mas por que tem doutrinas diferentes? Porque esses líderes religiosos não foram estabelecidos pelo profeta mensageiro vivo da geração. Hoje, o único homem sobre a terra, mandatado e enviado pelo Senhor Jesus Cristo, de acordo com Mateus capítulo 23, versículo 34, é o profeta que é com Filipe. E em uma geração, é um profeta mensageiro vivo que estabelece os apóstolos, os evangelistas, os doutores, profetas de igrejas, pastores, assim diante. É o profeta mensageiro que estabelece os ministros de Efésios 4:11. Alguém não pode se tornar pastor só porque ele quer. Mas o que nós vemos hoje, tudo isso tem confusão. Tudo isto é o fracasso da vida. É a dureza da vida e a falta de emprego. E neste final do ano, nesse tempo que nós nos encontramos, sedutores, lobos disfarçados, gatunos, bandidos, intitularam-se como pastores, apóstolos, doutores, evangelistas e tantos outros, para poderem seduzir a humanidade, para poderem roubar as pessoas em nome de Jesus e com a Bíblia. Agora, mostre-me na Bíblia onde está vigília da virada ou vigília do fim do ano. Vocês evangélicos, mostre-me na Bíblia coroa. Mostre-me na Bíblia grupo coral. Mostre-me pela Bíblia uma mulher pastor. Mostre-me pela Bíblia grupo dos jovens. Deus instituiu tudo para a igreja. O profeta mensageiro é a alma da igreja. A igreja, ela existe quando há um profeta mensageiro vivo. O profeta mensageiro vivo é a alma da igreja. E para a igreja, Deus primeiramente estabeleceu o apóstolo. Depois os outros ministros. Depois os dons de 1 Coríntios 12. Onde que vieram? Isto, grupo dos jovens, grupo teatral, flauta. Onde que vieram tamborinho? Onde que vieram essas coisas de baile ou uma outra coisa? Tudo isso é do diabo. Não tem na Bíblia. Isto vem do inferno. Mostra-me na Bíblia igrejas evangélicas, igrejas protestantes, verdadeiramente missões e ministérios. Pela Bíblia, Deus, para conduzir o seu povo, conduz através de proliferações de igrejas ou através de um profeta mensageiro vivo. Deus, de uma vez, conduziu o seu povo por proliferações de igrejas. Deus, uma vez, conduziu o seu povo por um pastor, por um doutor, por um evangelista. É por um profeta mensageiro vivo que Deus conduz. E quando você não segue um profeta mensageiro vivo para a tua geração, você será dirigido por um homem,
Porque a Bíblia nos diz para confiar em Deus e nos seus profetas, segundo as Crônicas 20:20. E a Bíblia vai mais além, dizendo em Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, demonstrando claramente, se vigília da virada viesse de Deus, de acordo com Amós 3:7, seria por um profeta que Deus falaria isto. Se vigília do fim do ano viesse de Deus, de acordo com Amós 3:7, é por um profeta que Deus diria isto. Mas nessas vigílias do fim do ano, nessas vigílias da virada, tudo isso é de Satanás. Há prostituição no meio disto. Há comércio no meio disto. Dentro dessas vigílias do fim do ano, dentro dessas vigílias da virada, há muita prostituição. Há comércio. As pessoas ganham dinheiro com isto. As pessoas prostituem-se com isso. As pessoas estão sendo conduzidas pelos demônios, a qual chamam-os de servos de Deus. Mas Deus em uma geração enviou muitas. Observa, você é evangélico. Você mesmo que estão aqui já escrevendo nos meus comentários, vocês são evangélicos. Você me diz que eu tenho que estudar a Bíblia, eu sou um demônio. Você é um evangélico. O outro que também está comentando a minha imagem, que me chama de demônio, também é um evangélico diferente de você. Vocês têm doutrinas diferentes, mas vocês alegam-se que servem o mesmo Deus. Mas como é possível servir-se o mesmo Deus, mas com doutrinas diferentes? Como é possível? Como é possível? Mas como você, um homem que tem todos os seus sentidos, pode acreditar que pessoas com doutrinas diferentes, com princípios diferentes, servem o mesmo Deus? O facto de vocês pregarem a Bíblia, o facto de vocês pregarem em nome de Jesus, isso não vos faz de ser de Deus. No tempo de Noé, mesmo se você pregasse os rolos de Moisés, no tempo de Noé, mesmo se você pregasse os rolos dos profetas antes de Noé, se você não cresce no que Noé estava a pregar, se você não fosse o eco do que Deus deu a Noé, você era um filho do diabo. No tempo em que Jesus estava a pregar, se você não ecoasse, se você não fosse o eco do que Deus deu a Jesus de Nazaré, o que Jesus estava a pregar, você era um filho do diabo. Assim também, hoje, no tempo em que nos encontramos, hoje, Cacó Filipe é o único profeta verdadeiro que Jesus Cristo, ele mesmo, enviou e mandatou para essa geração. Hoje, qualquer pessoa, qualquer que se diz pastor, qualquer que se diz profeta, apóstolo, evangelista, se ele não prega a mensagem que Jesus Cristo deu a Cacó Filipe, ele é um filho do diabo. Ele é um servo do diabo. Em uma geração, você não deve seguir a via que você próprio quer. Em uma geração, você não pode ter a salvação da tua maneira. Em uma geração, você não pode pretender que Deus te salve da tua maneira. Mas há um caminho que Deus traçou. E esse caminho é o caminho do profeta mensageiro vivo da geração. Leia a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. Nunca verão em uma geração, enquanto Jesus Cristo enviou um profeta,
enquanto havia um profeta, o povo serviu Deus, rejeitando aquele profeta. Leia a Bíblia, de Gênesis do Apocalipse, leia Juízes, vocês verão que houve mesmo uma geração que não conheceu Jeová, nem o que ele fez, porque não havia profeta. Sem um profeta mensageiro vivo sobre a terra, você não tem como conhecer Deus. Se você alega-se conhecer Deus, você é um mentiroso. Se você alega conhecer Deus, enquanto você rejeita o profeta mensageiro vivo para essa geração, o profeta Gago Filipe, você é um mentiroso e você é o filho do diabo Satanás. Porque, de acordo com Amós 3:7, a Bíblia é bem clara nos mostrando que Deus somente revela a sua palavra aos profetas. Não a proliferação, não a proliferação das igrejas, não a líderes religiosos, não a um outro, mas é um profeta que Deus revela a sua palavra. Como você dirás hoje que você conhece Deus, se o que você serve Deus, enquanto você não está com um profeta vivo da tua geração, que é o profeta Gago Filipe? Como é possível? Não é possível. Em uma geração fora do que o profeta está a pregar, fora do que ele está a pregar, não há salvação a lado nenhum. Não há. A salvação é o profeta. Paulo mostrou em Atos capítulo 3, versículo 47, que ele, Paulo, era a salvação. Era a luz. João foi a luz do seu tempo. Jesus de Nazaré foi a luz do seu tempo. João 5:35, João 9:5. Hoje, quem é a luz do mundo? Quem é a luz para essa geração? Você querer comunhão? A luz que Deus vos enviou, a luz que Deus enviou para essa geração, é que é com Filipe. Você pode preferir as estrelas, mas a luz que Deus enviou é que é com Filipe. A Bíblia é bem clara, nos dizendo que para confiarmos em Deus e nos seus profetas. Se você não confia em Deus e nos seus profetas, você é o filho de Deus, Satanás. Aí o amado disse: mostra-me o nome que eu vi na Bíblia. Amado, a Bíblia não anuncia nomes, mas a Bíblia anuncia ministérios. João Batista poderia dizer que Isaías capítulo 40, versículo 3, referência a ele. Mas não é nome João Batista que estava escrito lá em Isaías 40, versículo 3. Paulo poderia dizer que ele é Isaías capítulo 49, versículo 6. Mas não é nome Paulo que está escrito em Isaías capítulo 49, versículo 6. Mas Paulo mostrou em Atos capítulo 13, versículo 47, que ele é Isaías capítulo 49, versículo 6. Jesus de Nazaré poderíamos mostrar que ele é Isaías capítulo 61, versículo 1 a 2. Hoje, Gago Filipe, ele está a mostrar que ele é a voz de Mateus 25:6. A promessa que está em Mateus 25:6 é o profeta Gago Filipe. A voz que clamou em Mateus 25:6, que despertou as virgens, esta voz hoje está em cumprimento sobre a terra com um homem, Gago Filipe, o único e verdadeiro profeta para essa geração. Fora do que ele está pregando, não há salvação ao lado nenhum. O noivo é Cristo. E a voz que clamou as virgens, os filhos de Deus, para ir ao encontro do noivo que é Cristo, a promessa hoje está a se cumprir na pessoa de Gago Filipe. Então, amado, eu repito, a Bíblia não anuncia nomes. A Bíblia não anuncia nomes. A Bíblia anuncia ministério. Mostra-me o nome de Moisés antes dos seus livros. Mostra-me o nome de Isaías antes dos seus livros. Você vê?
Não se, olha, você tem que se perguntar onde está na Bíblia que Deus prometeu proliferação de igrejas evangélicas. Mostra-me na Bíblia igrejas evangélicas. Mostra-me na Bíblia cristão evangélico, cristão protestante, cristão isso, cristão aquilo. Mostra-me na Bíblia. Ou você é cristão e segue o profeta vivo do seu tempo, o profeta com Felipe, ou você é um católico, um protestante, um evangélico, um branamista, um missionário de ministério, um mormon, um guru marajá, um filho do diabo. Ou em uma geração, você só é cristão se você segue o profeta que Jesus Cristo, Ele mesmo, enviou e mandatou na tua geração. Você não tem como servir Deus se você rejeita que Deus é aquele que nos enviou. João 6, 28 a 29, a Bíblia nos diz, em João 6, em João capítulo 6, versículo 28 a 29, que para você exercer a obra de Deus, deves crer naquele que nos enviou. Agora, hoje, como vocês vão poder exercer a obra de Deus? Vocês indo nessas vigílias da virada, que os vossos líderes religiosos inventaram para vocês se prostituírem, para eles conseguirem angariar dinheiro e outras coisas, para eles vos manterem presos dentro dessas redes de Satanás. Eles chamam a igreja, mas que isso aqui, a Bíblia anunciou isso. Mostra-me vigília da virada na Bíblia. Quando o discípulo de Jesus foi na vigília da virada, quem na Bíblia foi na vigília do fim do ano? Não façam nada fora do que o profeta vivo do seu tempo disse, ou do que a Bíblia disse. Fora disto, não faça nada. Se você estivesse no tempo de Noé, você só poderia fazer o que Noé disse. Se você no tempo de Isaías, Jeremias, Abacuque, não Malaquias, e os outros, se você realmente fosse o filho de Deus, você somente farias o que eles disseram. Você se alinharia do que eles disseram, do que Deus deu-lhes para eles pregar. Então, amado, isso tudo quanto vocês vejam, vigília da virada, vigília do fim do ano, isso é do diabo Satanás. Se você hoje estavas para ir em uma vigília da virada, em uma vigília do fim do ano, hoje você ouve a voz que está a te despertar, o eco que está a te despertar, que isso vem do diabo. Isso vem do diabo. Na Bíblia, ninguém foi na vigília do fim do ano. Na Bíblia, ninguém foi na vigília da virada. Isso são invenções dessas proliferações de igrejas gatunas, comerciantes do templo, que roubam em nome de Jesus e com a Bíblia. Não é Deus quem instituiu a vigília da virada. Não é Deus quem instituiu a vigília do fim do ano. Ouça, seja humilde, seja sábio, não seja surdo à minha palavra. Não sejam surdos. Deus enviou com Filipe. Fixam-te nisso. Fixam-se nisso. Não há nenhuma vigília da virada na Bíblia. Não há nenhuma vigília do fim do ano na Bíblia. Não há nada disto. Vocês veem, das milhares das igrejas que existem, mais de diferentes igrejas com doutrinas diferentes estão a fazer vigília da virada. Mas aqui Deus, vocês estão a orar, visto que vocês têm doutrinas diferentes. Aqui vocês estão a orar. Dessas milhares das igrejas que existem sobre a face da terra, das que estão a fazer essas vigílias, cada uma delas tem doutrina diferente. Cada uma delas. Mas estão a fazer vigília.
Mas a quando eles estão a adorar? Como é possível adorar-se um só Deus, Jesus Cristo, mas com doutrinas diferentes? Como é possível você adorar Deus, servir Deus, enquanto você rejeita o profeta vivo do seu tempo? Isto é, o profeta que é com Filipe hoje. Como é possível? Aí a amiga Flávia Viana Lopes diz que eu estou precisando orar mais e vigiar. Também, pois as igrejas fazem culto a Deus e pedindo que abençoe próximo ano isso. Não tem pecado. Pecado é julgar os outros. Oh amiga, mas se as igrejas servem a Deus, por que tem doutrinas diferentes? Por que em umas igrejas batizam desta maneira, outras batizam daquela maneira? Se realmente servem ao mesmo Deus? Por que tem princípios diferentes? Olha, seja humilde, não seja surda a minha palavra. São do diabo todas as igrejas, sem exceção. Mostra-me na Bíblia, vigília do fim do ano. Mostra-me na Bíblia, vigília da virada. Mostra-me na Bíblia a promessa dessas todas as proliferações de guerra que nós vemos. É por causa do dinheiro, do dízimo e ofertas que essas igrejas existem. Esses pastores pregam para comer. Pregam para comerem. São gatunos, são bandidos, são ladrões. Deus não envia pastor sobre a terra para guiar o seu povo. Deus envia profeta mensageiro. E é o profeta que estabelece pastor, apóstolo, evangelho, doutor. Pedro não se tornou apóstolo porque ele queria. É Jesus quem estabeleceu-lhe. É o profeta mensageiro vivo que estabelece. Quando um homem não é estabelecido pelo profeta de Jesus Cristo no seu tempo, este homem prega a sua imaginação. Esse homem prega para comer, prega para poder ganhar dinheiro. Porque o nome de Jesus hoje tornou-se como um comércio dentro dessas igrejas. É possível em cada culto é dinheiro. Tem já envelope do dízimo, cartão de dízimo, controle de dízimo. O pastor só visita aquele que tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, o pastor nem lhe liga. Vocês veem? É comércio dentro dessas igrejas. Todos vós sabem. Mas vocês mesmos querem satisfazer a vontade do vosso pai, o diabo, em serem surdos à verdade. Procuram no Play Store Profeta Kaku. Vai no Play Store, procura Profeta Kaku e instala o seu aplicativo gratuito. E ouça as revelações que ele trouxe para essa geração, desvelando todas essas igrejas. Aqui, o amado Alfredo Maranjal de Barros diz que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Ninguém tem que crer no profeta. Mas Jesus disse que aquele que recebe a mim, aquele que recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E ele próprio que disse em Mateus capítulo 23, versículo 34, que eu vos enviarei profetas. Para que ele vai enviar profetas? Para brigar contigo? Você prefere rejeitar o profeta que Deus envia para aceitar religiões? Agora, mostra-me na Bíblia onde Deus prometeu enviar as igrejas evangélicas, as igrejas católicas e vossas religiões. Vocês veem? Dízimo, você diz que dízimo, o outro diz aí que dízimo é bíblico. Dízimo é bíblico, é por essa razão que vocês dão força a esses gatunos, a esses líderes religiosos, a esses bandidos. Porque é por causa dos dízimos e ofertas e o dinheiro que eles hoje são servos de Deus. Senão não é Deus que eles mandatou. Não é Deus que eles enviou. Eles são voluntários. Eles estabeleceram-se como voluntários devido à dureza da vida e à falta de emprego. Hoje o único e verdadeiro profeta para essa geração é Kaku Filipe. Fora do que ele diz, não há salvação a lado nenhum.
Aqui o outro amado Diano Cruz diz que passou o seu comentário. Eu vou ler aqui o comentário do amado Marcial de Jesus Santos. Ele diz: esse povo, em vez de criticar a porta da igreja, olha para o seu umbigo e cuida da sua vida para com Deus. Jesus Cristo não vai salvar somente a igreja, ou A ou B. Amado, as igrejas são redes de Satanás. Esta é a revelação de Jesus Cristo pregada pelo profeta Caco Filipe. É Jesus Cristo quem revelou, quem deu ao seu profeta para pegar essa geração. Lê pela Bíblia, Gênesis ou Apocalipse. Deus nunca conduziu o seu povo por proliferações de religiões. Deus nunca conduziu o seu povo por igrejas com cada um com a sua doutrina. Deus conduz o seu povo por um profeta mistério vivo. A Bíblia nos recomenda, nos aconselha em confiarmos em Deus unicamente e no seu profeta somente. Deus e no seu profeta, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20. A Bíblia bem clara dizendo que se Deus quiser fazer qualquer coisa, Ele vai revelar de acordo com Amós 3:7 aos seus profetas. Agora, todas essas igrejas, A ou B, é do diabo. E quando Deus envia um profeta, este profeta não é para abrir uma igreja. Um profeta vem com uma mensagem profética para a salvação da sua geração. Hoje, Caco Filipe não é fundador de uma igreja ou uma organização da igreja. Caco Filipe, ele é simplesmente a boca de Deus. Ele tem uma mensagem profética. Vocês devem se fixar. Então, amados, eu coloquei o caminho, a verdade e a vida em vossas mãos. Façam dela o que quiserem. E a minha oração é que Deus, Ele mesmo, possa vos iluminar e possa vos fazer compreender o que eu hoje compreendo. Para aqueles que quiserem saber mais sobre quem realmente é Caco Filipe, o único profeta verdadeiro que Jesus Cristo enviou para essa geração, você pode ir até o Play Store. No Play Store tu podes procurar por Profeta Caco. Vai no Play Store, procura por Profeta Caco e instala o seu aplicativo oficial. É gratuito e disponível para todos. O seu aplicativo está disponível tem versões de escrita e em áudio. E todos os filhos de Deus, todos aqueles que realmente almejam, desejam seguir Deus em espírito e em verdade, eu convido-os a poderem ler as pregações que Jesus Cristo, Ele mesmo, revelou ao seu profeta Caco Filipe para esta geração. Que Deus abençoe-vos, que Deus vos cuide e que Deus vos ilumine. Amém. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.